Boa noite. É um prazer estar aqui, mais uma vez, trabalhando na cultura com todo mundo, gente conhecida. Muito bom agradecer a presença de todos e começar mais um desafio, que vai ser a gente, nosso poder público, junto com a sociedade civil, Conselho de Cultura, artistas, tocar para frente essa lei tão importante que é a Paulo Gustavo, que foi uma batalha muito grande de todos vocês que estão na plateia, de todo mundo, para que ela fosse aprovada, para que conseguisse, apesar de tudo que a gente passou nos últimos tempos, ter uma lei dessa que vai funcionar, que vai trazer recursos para os artistas. Então, primeiramente, é um prazer a gente estar no primeiro debate sobre como nós iremos aplicar a Lei Paulo Gustavo na cidade de Santos, tá? Então, vai ser bem informal, eu vou passar a palavra daqui a pouco para o Caio, que preside o Conselho Municipal de Cultura, para o secretário Rafael Leal. E aí a dinâmica vai ser, a Raquel vai dar uma explanação básica da lei, né, como surgiram os recursos. A gente vai passar vários slides com essa dinâmica. Vamos falar dos incisos todos, de como será dividido os recursos dessa lei, e depois vamos abrir para todo mundo falar, dar opinião, porque, na verdade, o momento agora nosso é de escuta, né? De escutar de quem realiza, de quem faz cultura, como nós vamos implementar essa lei aqui na cidade de Santos. Agradecendo Wagner, que vai estar operando, o Ricardo, Edu, Caio, Rafael, secretário Rafael, Raquel e a Carla, que é a nossa pessoa que está cuidando de toda a parte burocrática, que está acompanhando as reuniões com o Ministério, que está acompanhando todas as lives, que também é fundamental para que a gente chegue a questões burocráticas que serão importantes para a gente debater na noite de hoje e também para estar discutindo essa lei. Então, vou passar a palavra ao Caio. Pois não? Vou dar a volta aqui. Ah, sim, e depois, está aqui o pessoal da inscrição, Wagner? Lado aqui. Ao lado direito de vocês, né, quando a gente abrir a palavra para as pessoas que quiserem se inscrever para o uso da palavra, aqui ao meu lado esquerdo, lado direito de vocês. Então, com a palavra, Caio, presidente do Conselho Municipal de Cultura. Olá, boa noite a todas as pessoas que estão aqui hoje, os trabalhadores da cultura, que tanto fazem, que já fizeram e que vão fazer pela cidade. Quero cumprimentar a mesa também, Rafael Leal, grande parceiro, que vem tocando a Secretaria de Cultura, que vem se comprometendo com a categoria, Raquel, Carla, o Wellington, o Ricardo, o Vini, que está em algum lugar, o companheiro, como é seu nome? O companheiro que está fazendo tradução de Libras, o Hudson, o Wagner, meu companheiro Edu, secretariando aqui o Conselho. Eu quero dizer que essa luta que culminou na Paulo Gustavo é uma luta de todos os trabalhadores do Brasil que nos últimos 2 anos pleitearam, desenvolveram o corpo dessa lei, fizeram pressão política para todas as fases, desde o comecinho da elaboração da lei até a sua aprovação, a regulamentação, e agora na aplicação não vai ser diferente. Assim como aconteceu na LAB, né, na Lei Aldir Blanc, num momento muito mais terrível que a gente estava enfrentando, agora a Paulo Gustavo é uma lei também emergencial, mas, na verdade, ela é um grande laboratório para essa nova fase que a gente está iniciando na cultura no país. E aqui em Santos a gente está saindo muito na frente, porque aqui em Santos, nesses anos de pandemia e de pandemônio, a gente construiu uma série de programas e editais que hoje já ultrapassam os 3 milhões de reais de investimento na ponta, além de outros programas complementares que a gente tem aqui, e que nessa nova fase, onde todas as prefeituras do Brasil vão receber recurso para investir na ponta, a gente tem as condições para poder dar um salto enorme, não só nas nossas trajetórias, como dentro das políticas públicas para a cultura. Para vocês, dividindo com vocês, inclusive, muita gente vai assistir esse vídeo depois, né? Então, dividindo com vocês, mais do que um recurso, e que não é um recurso pequeno, a gente vai receber quase 4 milhões
diretos, né? E também vai ter um valor no governo do Estado, que provavelmente os proponentes de Santos vão trazer para a cidade algo em torno de 3, 4 milhões de recursos do Estado, dessa parcela que vai chegar no governo do Estado também. E isso, nesse ano, é só uma primeira fase, porque mais para o final do ano a gente vai ter a Aldir Blanc II, com um valor de investimento muito parecido. Então, para a gente que luta por políticas públicas ao longo de décadas, imaginar que até 10 anos atrás a gente não tinha nenhum programa de edital na cidade, faz 10 anos que a gente tem que comemorar muito que existe o Facult, e agora, além dos outros editais que a gente construiu e leis que a gente construiu aqui na cidade, a gente vai ter esse volume de recursos chegando. Agora com a Paulo Gustavo e depois com a Aldir Blanc II. Então, a Paulo Gustavo é um processo quase que um laboratório para os próximos anos, porque a LAB 2 está prevista por 4 ou 5 anos. Então, a gente vai ter condições de estruturar, de potencializar aquilo que a gente já estava fazendo nesse momento tão difícil, onde a grande maioria das prefeituras estava retrocedendo nas suas políticas públicas, e aqui em Santos a gente estava avançando. E para a gente avançar mais, eu queria, antes de terminar a minha fala, fazer alguns apontamentos. Quando a gente observa o processo histórico que aconteceu com a criação do Sistema Único de Saúde, ou com o SUAS, ou a implementação do Fundeb, o que aconteceu com essas secretarias municipais de saúde e de educação, quando começaram a ter a possibilidade de convênios anuais com o governo federal. Quando, além do seu orçamento, começou a ter um orçamento substancial de verba vindo de fora. As próprias secretarias tiveram que se reestruturar. As próprias secretarias tiveram que pensar o seu corpo administrativo, porque elas tinham um desafio maior. Elas tinham mais verba para aplicar e, portanto, uma demanda crescente. E qualificar isso, potencializar isso, acho que é uma responsabilidade de todos que estão aqui, de todos que fazem parte dessa cadeia da cultura na cidade. E a beleza disso é que, até então, praticamente só Santos, na região, tinha uma política cultural de repasse de recursos através de edital. Agora, a gente vai ter todas as cidades com essa política, o que vai criar uma fruição para a gente que é do setor, né? Porque a cidade tem limite, a gente não tem limite, né? Todos que estão aqui acabam atuando de maneira regionalizada, ou até mais do que isso, no estado todo. Então, o ambiente da cultura vai ser potencializado de uma maneira muito forte, e a gente, enquanto categoria, enquanto trabalhadores, enquanto pessoas que durante a vida toda se dedicaram a isso, a gente vai ter um vislumbre de uma possibilidade de construir algo mais concreto, algo mais estruturante para o nosso setor. E, para isso, a Secretaria de Cultura vai ter que expandir. Agora, a gente tem 5 vagas de concurso em aberto. A Secretaria de Cultura, muito provavelmente, no futuro próximo, vai ter que construir um departamento de políticas culturais que possa dar conta de pensar isso mais tecnicamente, né? Agora a gente está com um cadastro aberto, mas eu queria dizer que nos próximos meses a gente vai ter que preencher um novo cadastro, muito maior do que esse que está aberto agora, para que a gente possa fazer um real mapeamento do setor, para que a gente possa saber o quanto que a gente movimenta, para que a gente possa saber indicadores e que possam dar mais segurança na implementação dessas leis e de novos programas. Tirando isso, a gente, esse ano, vai ter um ano de muito trabalho, a noção da nossa responsabilidade social de participar do processo, de participar dos debates. Esse ano, a gente vai ter a conferência municipal, que vai estar interligada com a conferência estadual e que vai estar interligada com a conferência nacional. Faz muitos anos que a gente não tem uma conferência nacional de cultura. Nessa conferência municipal, a gente vai iniciar um processo que é a criação dos setoriais. Então, para cada segmento cultural da cidade, a gente vai ter um setorial.
E esse setorial vai ser convidado a se reunir uma vez por mês para estabelecer debates, metas de organização, para que, através do conselho, a gente possa avançar mais. Esse ano também está previsto a revisão do nosso Plano Municipal de Cultura. E, para a gente poder fazer essa revisão, a gente vai precisar um mapeamento muito mais concreto, um mapeamento muito mais completo, um mapeamento esse que a gente já construiu, né, Wellington? Através da Frente Ampla, que é um movimento regional, com representantes das 9 cidades, junto com gestores da região. Já no finalzinho da pandemia, a gente construiu um modelo de mapeamento muito completo, para que a gente tenha condições técnicas de avançar no nosso setor. Então, a Paulo Gustavo, ela é uma lei que ela é emergencial no sentido de ser mais uma força para alavancar o nosso setor depois desses anos terríveis que a gente enfrentou e que muitos de nós pereceram, mas também muitos de nós sobreviveram. Então, a condição agora não é mais a gente escrever um edital para passar, é a gente conseguir planejar um caminho para nossas ações culturais de anos, um planejamento a curto, médio e longo prazo. E os editais são um caminho para isso. Para terminar a minha fala, eu sei que tem muita crítica em relação à forma meritocrática que tem o edital. Os editais, em geral. O esforço da secretaria, do conselho, é para que a gente possa desburocratizar. Mas a médio e longo prazo, o que a gente gostaria, enquanto sociedade civil organizada, é construir um meio de financiamento que pudesse reconhecer a trajetória dos projetos e não colocar eles para competir. Então, é importante que a gente vislumbre os objetivos do presente, mas sem se alienar dos objetivos do futuro. Então, que a gente possa construir essa Paulo Gustavo de uma maneira ainda mais democrática que a gente construiu a Aldir Blanc, que a gente possa fazer isso, é uma responsabilidade de todos, eu quero dividir com vocês. Tem uma coisa nessa lei, prevista na lei, que é uma das coisas mais importantes, que é a busca ativa. O que é a busca ativa? A busca ativa é uma responsabilidade de todos, da gente fazer as informações chegarem em quem não tem acesso, ou quem está distanciado do debate. O nosso setor, ele é muito amplo, ele é muito para além das artes. E tem muita gente que atua no nosso setor que não se reconhece no que está posto hoje em dia. Então, cabe a gente ser o elo dessa corrente, de fazer a informação chegar, de empoderar os nossos próximos, para que todos possam participar desses processos, tanto de construção, como também de concorrência, para que a gente possa ter os editais. Vou antecipar também, talvez, uma crítica que, assim, graças, né, à nossa inteligência coletiva, o ambiente cultural é um ambiente crítico, e tem que ser crítico mesmo, né? Uma parcela da gente disse, mas os editais da Aldir Blanc foram pequenos. Eu queria trazer uma realidade para vocês. Hoje, essas verbas federais, elas são divididas entre as cidades numa equação que leva em consideração a quantidade de população daquela cidade e o IDH. Ainda, a gente não tem condição de apontar para os governos a possibilidade, para o governo federal, no caso, a possibilidade de colocar nessa equação o tamanho do setor de cada cidade. Então, por exemplo, os companheiros da Praia Grande vão receber um valor muito próximo da gente. E o cadastro deles lá da Praia Grande tem 10 vezes menos pessoas que a gente. Então, dentro dessa equação municipal, isso nos obriga, para poder fazer o recurso chegar em mais pessoas, em mais proponentes, e isso se transformar em ações culturais na cidade, em dividir o recurso de maneira a atender mais proponentes. Então, a Paulo Gustavo, ela tem uma divisão fundamental, que a gente vai entrar nela, em relação ao audiovisual, que também tem que ser vista como uma conquista política do audiovisual, porque se existe um Fundo Nacional do Audiovisual, não foi alguém que acordou e decidiu fazer isso pelo setor, foi o setor que se organizou para que tivesse um Fundo Nacional de Audiovisual.
Então, e esse Fundo Nacional de Audiovisual, ele estava acumulado há muitos anos sem ser repassado para a base. Então, agora ele foi repassado. Então, 70% desse valor que vai chegar, dos 4 milhões, é para o audiovisual. Mas isso não tem que desmotivar a gente, porque uma grande parcela dos artistas, dos trabalhadores da cultura, principalmente durante a pandemia e também nos tempos modernos que a gente vive, transitam pelo audiovisual. E a gente está pensando fórmulas de acesso também para novas propostas dentro do audiovisual. E aí a gente vai ter 30% do valor que vai corresponder às demais categorias. Então, eu vou passar para o Rafa. Na alegria e na esperança de dividir com o Rafa, a gente dividiu com o Rafa esses últimos anos, onde em Santos a gente conseguia ter, de certa maneira, um porto seguro para a cultura. Eu nunca vou me esquecer que, quando fecharam o Ministério da Cultura, o Rafael foi um dos poucos secretários do Brasil, ainda mais do partido que você faz parte, a se posicionar publicamente contra o fechamento do Ministério. A grande maioria não colocou a cultura na frente. A grande maioria aceitou o desmonte. E nesse momento, que agora a gente tem de novo um Ministério da Cultura, que a gente tem uma construção coletivizada no Brasil todo para que esse recurso possa chegar nas pontas, eu fico muito feliz, Rafa, de você ainda ser secretário e poder operacionalizar esse recurso. É isso, companheirada. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero fazer um cumprimento super especial aqui ao aniversariante do dia, o Pedro Norato. Pedro, parabéns, felicidades. Está chegando o F7. Estaremos presente aqui. Bom, gente, acho que o Caio foi perfeito na sua fala e me deixou muito contente quando ele falou exatamente qual seria o início da minha fala com vocês aqui. Do orgulho de estar numa cidade aqui que já tem esses editais, que já consegue formular esses editais, consegue entender cultura de forma estratégica e consegue também entender da importância desses editais para chegar nas pontas, para chegar para todo mundo, para acabar com aquele famoso balcão que tem em muitas secretarias, onde o secretário que vai distribuindo o recurso aonde ele pretende. Não, aqui a gente tem os editais e fica muito claro o que nós pretendemos fazer. A gente tem, para quem não conhece, né, a gente ainda vai ter esse ano o Faculte 11, se tudo der certo, a gente vai lançar o Faculte 11 esse ano, antes do Lab 2. Vamos fazer também um concurso de curta, né, vamos apresentar a produção de longa também. Vamos conseguir regulamentar a Lei Sérgio Manberti, que foi uma conquista dos movimentos culturais aqui da cidade de Santos, né? Vários anos, uma luta, uma briga, a gente vai conseguir a Lei Sérgio Manberti também, enfim, vai ser uma infinidade de editais junto com essa importante conquista dos movimentos culturais que o Caio falou. Foi uma conquista de vocês, não é uma... Ninguém está sendo bonzinho de entregar 3,9 bilhões quase para os setores culturais. Todos os 5.568 municípios do Brasil vão receber, porque esse recurso, a Raquel vai explicar direitinho, mas esse recurso vem do superávit do Fundo Nacional de Cultura, vem do Fundo Setorial do Audiovisual. O recurso vem da movimentação financeira que a arte e cultura dá também. Então, é isso que a gente tem que entender, não é favor. Esse recurso, além de ser uma conquista dos movimentos, ele vem dos movimentos. Ele vem da arte e cultura. Então, vai ser autossustentável porque a arte e cultura, além de tudo, ela traz isso, oportunidades, ela ressignifica espaço, mas ela traz dinheiro. Foram mais de 25 bilhões que o audiovisual movimentou em 2019. Só de imposto arrecadado foi isso aqui. Foi 3,9 bilhões. Então, o que ela arrecadou em 2019, ela está devolvendo só o recorte do audiovisual. Sendo que a gente for falar de todas as categorias, a gente vai muito além disso. Então, a gente tem que entender cultura de forma estratégica. Então, quando a Santos faz isso aí, Santos pensa dessa forma, a gente tem conversado, Caio, com gestores culturais de outras cidades do Brasil, não só aqui da Baixada Santista. E quando a gente tem a oportunidade de falar o que a cidade de Santos tem, comparada com outras cidades do Brasil, a distância, o abismo é muito grande. Incluindo capitais. Em alguns momentos, incluindo capitais, a distância é muito grande. E, para isso, e eu não vou me alongar aqui, a Raquel, nossa professora Raquel, preparou, junto com todo o time técnico, aí, todas as informações. Para isso, acho grande missão
da Secretaria de Cultura, primeiro agradecer vocês terem aceito o convite, estarem com a gente aqui para dialogar, para construir junto o melhor caminho, mas o grande desafio nosso, eu diria, a nossa missão vai ser construir o mais rápido e célere possível esse edital, junto com vocês, para o dinheiro chegar mais rápido possível e a gente conseguir aplicar isso o mais breve possível, porque não podemos esquecer que é uma lei emergencial. Então, o desafio é esse. O pedido que eu faço para vocês é que a gente consiga que essa informação ecoe para mais pessoas, para mais gente, para que a gente consiga atender mais pessoas, que é exatamente a motivação dessa lei Paulo Gustavo tão importante para todos nós. Então, o que eu pedido para vocês aqui, divulguem isso muito, participem nessa construção desse edital, e, sem dúvida alguma, todos nós vamos construir um futuro muito importante aqui nos próximos dias, porque essa lei, de fato, ela vem para mudar tudo que o restante do Brasil pensa em cultura e que o Santos já faz há muito tempo já. Muito obrigado, gente. É isso, agora a Raquel, Wagner está a postos ali, e vamos começar com a introdução da lei em si, como surgiu. Então, com a palavra, a Raquel. Deixa eu pegar. Tá. Olá, boa noite a todos. Primeiro quero dizer que é uma honra poder estar aqui com tantos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Eu estou, nesse momento, na Secretaria de Cultura, mas faço parte desse time aí. Estou muito feliz que a gente possa estar trocando e que, como o Caio falou, isso seja o início de uma grande estrutura de política pública para a cultura, não só aqui da nossa região, mas do Brasil inteiro. Bom, na verdade, a gente tem uma série de slides que a gente tentou dar uma resumida em alguns tópicos mais gerais sobre a lei, né? E aí depois a gente vai abrir para as dúvidas e para as sugestões também. Então, aqui a gente começa com a lei, né, complementar de número 195, de 8/7/2022, e a sua regulamentação, que foi agora, no dia 11/5/2023. A gente teve uma série de entreveros até essa lei realmente ser regulamentada, muito por conta do governo anterior, mas agora houve esse olhar tão importante e essa noção emergencial, porque a cultura ainda está sofrendo, e muito, os efeitos do período pandêmico, né? Então, esses são os totais para todo o Brasil. Estados, Distrito Federal, municípios vão receber 3.862 milhões. O setor audiovisual, que é o setor que mais vai receber uma quantia de 2.797 milhões. E as demais áreas culturais vão receber 1.665 milhões de reais. E agora a gente vai passar para entender o porquê que o setor audiovisual vai receber esse maior número, tá? Então, as fontes financeiras da Lei Paulo Gustavo são os superávites do Fundo Setorial e as outras fontes de receitas vinculadas ao Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Setorial do Audiovisual, né, ele surge com o objetivo do desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva e da atividade audiovisual do Brasil. Pode passar? Esses são os outros objetivos do Fundo Setorial do Audiovisual. O incremento da cooperação entre os diversos agentes econômicos, a ampliação e a diversificação da infraestrutura de serviços de salas de exibição, o fortalecimento da pesquisa e da inovação e o crescimento sustentado da participação de mercado, do conteúdo nacional e do desenvolvimento de novos meios de difusão da produção audiovisual brasileira. Da onde vem o dinheiro do fundo setorial? Né? Isso é importante também a gente entender. Na próxima. Os recursos eles são oriundos do Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, e do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, o FISTEL.
O que é o Fistel, na verdade, ele é uma taxa e uma fiscalização que todas as empresas... pode voltar lá, Wagner, por favor? De todas as empresas de telecomunicações, elas são obrigadas a pagar essas taxas, e isso vai para o fundo setorial. O Condecine, que é uma contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, é o seguinte: toda produção nacional que tem um cunho comercial, seja ela publicitária ou não, e se você quiser o registro, que é o CRT, né, que é o Certificado de Registro de um Título ou de uma Obra, você tem que pagar a Condecine. Então, se você pretende que o seu filme, que o seu produto audiovisual tenha um caráter comercial no Brasil e externamente, você precisa contribuir com o Condecine. As emissoras de TV, os programas de TV, tudo que é veiculado comercialmente contribui com o Condecine. As produções internacionais que vêm para cá também com esse viés também contribuem com o Condecine. Então, por conta disso tudo, existe uma verba bem grande, né, que estava no superávit do Fundo Nacional, ou do Fundo Setorial de Audiovisual, e houve um congelamento desse fundo também por conta do governo Bolsonaro. Então, esse dinheiro ficou retido, e nada mais justo que esse dinheiro realmente atingisse as pontas, né? Atingisse o produtor audiovisual, que muitas vezes não tem acesso e nem pode pensar nas grandes produções ou comercialmente. Por isso que a gente colocou anteriormente quais os objetivos do Fundo Setorial do Audiovisual, que é justamente para atingir as condições. Podemos passar. O setor do audiovisual, esses dados são dados já mais atualizados, ele gera 657 mil empregos diretos, indiretos ou induzidos no Brasil, hoje. Tá? O impacto direto na economia brasileira é de 24,5 bilhões de reais. Perceba que o Rafa falou 25 mil, e a gente está falando desse valor. A pandemia foi um impacto muito grande, mas, mesmo assim, o setor conseguiu se recuperar. Somando-se ainda o impacto indireto, né, induzido, o impacto do PIB é de 56 milhões. E aí tem mais alguns valores, né, dos tributos, e para cada R$10 de valor adicionado diretamente no audiovisual, outros R$13 são adicionados para a cadeia agregada, que é a cadeia que também movimenta o audiovisual. Então, quando a gente pensa no audiovisual, e não só no audiovisual, mas também em todas as artes que são coletivas, a gente está pensando não só nos artistas, mas a gente está pensando num número grande de artistas e também numa grande cadeia que vai movimentar. Tá? Pode passar. Bom, agora a gente vai passar para Santos, né, os recursos que a nossa cidade vai receber, levando em consideração o artigo 5º e o artigo 8º. O artigo 5º para as produções audiovisuais o setor do audiovisual como uma maneira geral, e o artigo 8º para as demais áreas culturais. Então, é um valor de R$ 3.253.353,87. Tá? E agora a gente vai entender o que vai para cada inciso do artigo 5º, que é o do audiovisual, tá? Aqui para Santos. Então, para apoio a produções audiovisuais de forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, inclusive aquelas originárias de recursos públicos ou de financiamento estrangeiro. Então, é R$ 1.723.626,88. O inciso 2, para apoio a reformas, restauros, manutenção e funcionamento de salas de cinema, incluída a adequação a protocolos sanitários relativos à pandemia da Covid-19, sendo elas públicas ou privadas, bem como de cinemas de rua e de cinemas itinerantes. R$ 393.981,15.
Inciso 3, para capacitação, formação e qualificação em audiovisual, apoio a cineclubes, realização de festivais e de mostras de produções audiovisuais, realização de rodadas de negócio para o setor do audiovisual, memória, preservação e digitalização de obras ou acervos audiovisuais, apoio a observatórios, a publicações especializadas e a pesquisa sobre o audiovisual. R$ 197.803,92. E agora as demais áreas culturais, que é o artigo 8º. Então, aqui, apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, apoio a agentes, a iniciativas, a cursos ou produções, ou a manifestações culturais, inclusive a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais ou de plataformas digitais, e a circulação de atividades artísticas e culturais já existentes, desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, de microempreendedores individuais, de microempresas e de pequenas empresas culturais, de cooperativa, de instituições e de organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social determinadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Esse valor, R$ 937.941,92. Pode passar. Aqui, gente, são os exemplos que o MINC coloca na cartilha e em todo o material que foi divulgado sobre a lei. Eu não vou falar, né, vocês estão lendo aí, mas aqui, isso que é importante, né? Aqui são exemplos do que o MINC considera como produção audiovisual para o inciso 1º. Lembrando uma coisa que é bastante importante nesse caso. Produção de longa-metragem, narrativas seriadas e telefilmes só podem ser pleiteadas por pessoa jurídica, tá? Esses 3 segmentos só podem ser pleiteadas por pessoa jurídica. O restante, a produção de curtas, a produção de médias, videoclipes, enfim, desenvolvimento, finalização, tudo isso não necessariamente precisa ser pessoa jurídica, pode ser também pessoa física. Tá? Aqui, eu acho que é importante a gente entender também, e todas as dúvidas em relação à complementação, às leis de financiamento que já existem, você pode usar a própria Lei Paulo Gustavo para complementar algum trabalho que já esteja sendo feito. Isso é bastante importante, e aí, quem tiver essa dúvida pode entrar lá na cartilha, que vai ter toda a explicação. Pode passar? Aqui, o que seria o inciso 2, né? Os recursos a ser destinados a salas de cinema públicas e salas de cinema privadas, com CNPJ na cidade. E, no caso das salas privadas, elas não podem fazer parte de uma rede com mais de 25 salas de cinema no país. Tá? Então, as grandes marcas, as grandes incorporadoras cinematográficas aí, as grandes exibidoras não vão entrar nessa fatia, tá? Cinemas de ruas e cinemas itinerantes, né, que é o que eles entendem que é o serviço de exibição aberta ao público, regular de obras audiovisuais, para a fruição coletiva em espaços abertos, pode ser projetos novos ou projetos que já existam. E aqui, aqui é bem grande também, né? Então, você tem aí toda a área que vai abarcar, e, infelizmente, eu acho pouco até o valor para tudo isso, eu acho uma grande injustiça. Exatamente, né? E assim, você pensa em formação, em capacitação, em ajuda à pesquisa, e você tem o menor valor, né? Mas existe uma série de possibilidades também, e possibilidades
para grupos que hoje pensam o audiovisual de uma outra maneira, estão pesquisando o audiovisual, um trabalho de formação também. Então, aqui está esse resumo. As outras áreas culturais, né? O apoio ao desenvolvimento das atividades econômicas, e a atividade da economia criativa e solidária. Isso aqui é meio que uma cópia daquilo que foi o outro slide anterior, mais para a gente posicionar. E aqui o desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, microempresas, também uma cópia do slide anterior. E aqui o que o MINC vê como atividades nas demais áreas, né? Artes visuais, música popular, música erudita, teatro, dança, circo, livro, literatura e leitura, arte digital, artes clássicas, artesanato, cultura hip-hop e funk, expressões artísticas e culturais afro-brasileiras, culturas dos povos indígenas, cultura dos povos nômades, culturas populares, capoeira, culturas quilombolas, culturas dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, coletivos culturais não formalizados, carnaval, escolas de samba, blocos e bandas carnavalescas e qualquer outra manifestação cultural. A questão da acessibilidade também é bastante importante. Isso está na lei. Então, em todos os projetos, tem que ter um mínimo de 10% do orçamento para a acessibilidade. Isso tem que estar garantido no orçamento. E isso é um critério também para a seleção mais para frente, né? Você tem que ter ali 10% do seu orçamento para as atividades e para as iniciativas de acessibilidade. O MINC vai lançar uma instrução normativa para a gente entender exatamente o que eles vão cobrar como acessibilidade, mas isso tem que ficar no nosso radar, que 10%, isso para todas as áreas. Tá? E aí, a questão das políticas afirmativas, né? É importante ressaltar que a lei garante já que as ações nas seleções públicas, né, você vai ter um mínimo de 20% de pessoas negras e um mínimo de 10% de pessoas indígenas. Isso é o mínimo e isso é garantido por lei. Tá? Então, nos editais, isso é uma regra que não se mexe, porque é uma lei além da Lei Paulo Gustavo. Mas é importante que também exista essa adoção de políticas afirmativas que devem ter consideradas o perfil do público e que a ação cultural é direcionada a recortes de vulnerabilidade social e de especificidades territoriais, né? E deve-se atentar ao mecanismo de estímulos à participação, por exemplo, pontuação, e ao protagonismo de agentes culturais, equipes compostas de forma representativa por mulheres, comunidades tradicionais, inclusive terreiros e quilombolas, populações nômades, povos ciganos, pessoas do segmento LGBTQIA+, pessoas com deficiência e outros grupos minorizados. Tá? Isso também é importante que a gente entenda, e isso aqui nos editais, isso já acontece na Prefeitura de Santos, na Secretaria de Cultura, e vai acontecer também na aplicação da Lei Paulo Gustavo. Bom, agora eu acho que eu passo a palavra para falar um pouquinho sobre a agenda de trabalho. Espero ter podido fazer uma apresentação aí para que vocês, que ainda não tinham o conhecimento maior da lei e dos valores, e eu espero que essa luta a gente ganhe com muita arte, com trabalhos lindos, e que a gente possa realmente revolucionar o segmento de arte e cultura aqui na nossa região e na nossa cidade. Obrigada. Bom, gente, agora nós vamos pegar uma parte mais prática de aplicação da lei e do nosso trabalho como secretaria e como artistas de desenvolvimento desses editais, pensando em prazos, né? Carla me corrija qualquer coisa, Caio também, porque agora nós vamos entrar na parte de como nós vamos executar isso e o prazo, que é muito importante, o prazo que nós temos para esse tipo de execução, né? Então, nesse primeiro slide é como aconteceu, a assinatura da lei em 2022, o decreto de fomento de março,
que essas são os decretos, são a lei e os decretos publicados, né? O decreto de regulamentação e o prazo que nós temos de escutas públicas em Santos, que é até o dia 11. Esse prazo, a gente está tendo uma audiência hoje aqui, na sexta-feira teremos outra no CEL, e já estamos, desde a semana passada, com a página da Prefeitura aberta, recebendo a opinião e as dicas de várias pessoas que estão entrando lá e opinando sobre a lei. O porquê disso? Porque, de acordo com o Ministério e o cronograma, a partir do dia 11, que é onde a gente vai encerrar essa fase de escuta, nós temos que elaborar os programas para inseri-los na plataforma do Ministério. Ou seja, nós vamos ter até 11 de julho para fechar todo o nosso, na verdade, todos os editais, como nós vamos aplicar a lei em Santos. Então, se você pensar, de acordo com as especificidades que a Raquel falou, tanto da parte do audiovisual, como da parte do inciso 8, que eu vou falar também daqui a pouco um pouquinho sobre ele, nós vamos ter que ter uma certa pressa. Por quê? Além de ter que entregar isso até dia 11 de julho ao Ministério, nós vamos ter que fazer todos os editais, publicá-los, passá-los na Procuradoria do município, fazer todo o julgamento dos editais que a gente, em conjunto com a sociedade civil, elaborar, a assinatura de todos os contratos, para quê? Atualmente, a gente tem que fazer o pagamento até 31/12. Então, na verdade, é uma correria, porque eu estou falando em termos de burocracia que a gente tem que atender, que é óbvio que vai se trabalhar, como o Caio falou, a gente vai tentar, até baseado em instruções que o MINC ainda está fechando, junto ao Tribunal de Contas, onde eles também vão dar minutas, para que a gente possa fazer editais o menos burocrático possível. Mas sempre vai existir uma burocracia e prazos de julgamento, prazos de inscrição, prazos de recursos. Isso a gente tem que seguir, isso é uma coisa que as leis mandam que nós vamos ter que seguir. E a gente vai ter que fechar isso tudo até 31 de dezembro. Na Aldir Blanc, a gente conseguiu fazer isso. Eu lembro que o último pagamento da Aldir Blanc, a Santos foi uma das poucas cidades, a gente efetuou dia 30 de dezembro, a gente conseguiu pagar a última pessoa. Mas eram menos editais, né? Na verdade, a gente fez 3, eram menos editais, era mais simples. E também tinha uma coisa, como a gente estava em período de pandemia, a gente tinha um contingente da prefeitura muito grande para trabalhar em cima, coisa que hoje a gente não encontra. Por quê? Graças a Deus a secretaria funciona normalmente. Nós todos estamos funcionando normalmente, nós não vamos parar os festivais, nós não vamos parar as atividades da secretaria. Então, é um complicador. Então, daí que está a gente ter que seguir esses prazos com certo rigor, para que a gente consiga executar e não devolver recurso de maneira alguma. Então, nós temos que cumprir essas metas para que não aconteça isso. É óbvio que pode haver, como aconteceu na Aldir Blanc, que o governo federal dê mais prazo. Só que Carla, inclusive, foi recentemente nessa audiência, e, por enquanto, não. Por enquanto, a gente tem que executar tudo até 31/12 desse ano. Não sei, tem mais alguma dessa não, né, Wagner? Agora, na verdade, é a parte do site, né? Quem quiser, as sugestões, eu acredito que vocês também receberam papel lá fora, mas também aqui é como a gente montou. Isso que eu falei das leis, dos decretos, também na página da prefeitura, vocês conseguem baixar tudo isso, dar as dicas e preencher com o QR Code toda essa parte. Falando especificamente do edital do inciso 8, que não é o do audiovisual, e que é um edital que a gente vai buscar, como o Caio falou no início, é um edital praticamente igual ao Facult em termos de valor. O Facult nós temos R$1 milhão e saíram 50 projetos. Na Lei Paulo Gustavo, nós vamos ter, se eu não me engano, 937, é isso? 937, ou seja, é parecido. Mas, como o Caio bem colocou, a gente não pode esquecer, ao meu ver,
aí até uma opinião própria, que é óbvio que nós vamos ouvir todo mundo, a gente tem que pensar nela emergencial e distribuir o recurso ao maior número possível de artistas. Tá? É óbvio que o Faculte ele tem mais exigências, ele dá um prêmio maior, mas eu acredito que essa lei, como a gente fez na Aldir Blanc, que foi um sucesso, a gente praticamente conseguiu atender todas as pessoas que se inscreveram. Pouquíssima gente que se inscreveu, só realmente quem não cumpriu coisas básicas do edital é que ficou de fora. O resto a gente conseguiu atender. Então, esta vai ser a nossa luta, da gente conseguir chegar a uns valores que os artistas consigam entregar um produto bom, mas que também mais gente consiga receber esse recurso. Então, isso vai ser um desafio para esse inciso das outras áreas, fora do audiovisual, que a gente consiga fazer de uma maneira que não preste contas, que é o que a gente está estudando, né, que é o nosso objetivo, até por isso que o MINC também está desenvolvendo minuta junto aos tribunais de conta e que vão lançar ainda que não lançaram, para a gente conseguir achar um meio termo, de tentar facilitar, como nós fizemos na Aldir Blanc, no último edital que a gente fez, sem precisar, foi prêmio, sem precisar ter prestação de contas. Então, isso é o que nós vamos agora, na escuta, passar a discutir e tentar viabilizar. Que eu acho que nessa área a gente vai conseguir, quanto mais gente a gente consiga atender, melhor. Apesar de saber que o valor desse cachê que os artistas vão receber será, por exemplo, menor do que é o nosso Faculte hoje. Então, basicamente é isso. Não sei se Caio quer completar, Raquel. Quero também. Eu queria completar o que o Wellington está falando, na verdade, em relação aos incisos do audiovisual, principalmente ao inciso 1. Vocês viram que o MINC ele elenca alguns exemplos do que é a produção audiovisual. E nós, no nosso formulário, né, a gente coloca outras ideias possíveis, tá? Como videoarte ou vídeos experimentais, né? O que é a videoarte? É o que vai englobar instalações, que vai abarcar outras vertentes também dos segmentos artísticos, mas tendo como base primordial o audiovisual. E também um olhar muito importante para as primeiras obras, para o local territorial de onde essas obras vão ser produzidas. Então, isso também, ter um contingente bem robusto aí de informações para que a gente possa também chegar em lugares que o audiovisual muitas vezes não chega, principalmente em termos de produção. Então, essa é a nossa ideia, que a gente consiga, além dos exemplos que o MINC coloca, alguns outros segmentos dentro do setor audiovisual que vá atingir mais pessoas que mais precisam. Eu queria fazer um complemento também, Raquel, acho que isso é muito importante, e é importante que a gente debata a partir dessa fala da Raquel também. Eu queria colocar a perspectiva só do cronograma. Dentro da esfera da participação social na lei, a gente tem pelo menos 3 camadas de participação. A gente tem essa, das escutas populares, que a gente vai fazer hoje, na sexta, e se der tempo, se tiver uma organização, antes de fazer a inscrição do plano de trabalho para o Ministério da Cultura, a gente pretende pegar o resultado desse processo de escuta e chamar vocês mais para o final de junho para apresentar o modelo, né, dos editais que foram desenvolvidos antes de mandar. Então, a gente tem esse processo de escuta popular, a gente tem o próprio Conselho de Cultura, que vem debatendo a Lei Paulo Gustavo há 1 ano e meio, pelo menos, e a gente também tem uma comissão de aplicação que vai sair publicada nos próximos 15, 20 dias. Essa comissão de aplicação vai assinar junto o plano de trabalho. Essa comissão de aplicação vai ter 3 pessoas do Conselho de Cultura, uma pessoa do Conselho da Comunidade Negra, uma pessoa da Comissão da Diversidade, além de funcionários públicos da Secretaria,
da Secretaria de Finanças e do Jurídico. Então, a gente tem uma cadeia de participação social que não se limita aqui hoje, tá? Hoje a gente está apresentando a lei, vai abrir agora para debate, e depois a gente vai dar continuidade nesse debate, seja na reunião do Conselho de Cultura, como também, se tudo der certo, numa próxima escuta, onde a gente vai apresentar já um modelo da aplicação, resultado desse processo. Eu queria só, antes de passar, falar uma coisa sobre o inciso 8, que é esse facutão, né, ou facutinho, que é menor. Tem modos da gente fazer também. Tem essa diretiva de talvez ser um valor menor do que o do facute para atingir mais projetos, mas também a gente pode pensar em 2 faixas de valor, projetos que contêm até 3 profissionais na proponente, ou projetos de coletivos maiores que poderiam receber um valor um pouquinho maior do outro projeto. Como também, não sei se vai ser agora pela celeridade do processo, pelo tempo que a gente tem, mas eu acho que é importante a gente colocar no nosso horizonte que, de repente, um outro critério que seria interessante seria territorial, dentro da cidade, né? Então, eu acho que vai ser difícil fazer isso em 20 e poucos dias. Mas, como eu disse, aqui é um laboratório para a política pública também. Então, a gente vai ter a Lab 2 na frente. A gente pode já começar a pensar numa possibilidade desses prêmios também serem divididos pelos territórios da cidade, de modo a gente não deixar nenhum território para trás, sem ter proponentes que sejam fomentados para realizar atividades. Se bem que a gente, no Facult, já tem uma cláusula de descentralização da contrapartida, que é algo muito importante nos últimos 10 anos. Então, eu vou passar agora, só queria fazer essa contribuição, Wellington. E só um detalhe que eu esqueci de falar, a gente tem que fazer isso até 31 do 12, né, executar toda a parte burocrática, mas os projetos, Carla, 18 meses, é isso? 18 meses, até porque audiovisual, às vezes, demanda realmente mais tempo para execução, obviamente. Então, pelo decreto, as pessoas vão ter 18 meses para apresentar até o fim do trabalho, com a exigência anual de prestação de contas, aí vai ser durante o processo de formação digital que nós vamos essa parte. Então, na verdade, a gente tem que estar com tudo pronto, todos os recursos empenhados, até 31 do 12, mas a execução dos projetos aprovados não precisa ser até 31 do 12, terá muito mais tempo para isso, né? Isso é importante também, eu tinha esquecido de falar. Não sei se alguém quer colocar mais alguma coisa perante, ou se a gente já pode abrir para a escuta, né? Para vocês falarem, a gente ir tirando dúvidas e debatendo os assuntos junto com vocês. Olá, boa noite. Meu nome é Dino Menezes, sou cineasta do audiovisual, faço parte do MABS. Eu acho que é importante a gente estar aqui junto, né, decidindo para onde a gente vai direcionar esse dinheiro, esse recurso. Né, o MABS são mais ou menos 120 realizadores de audiovisual. Então, é importante também a gente está começando a fazer essas reuniões, das escutas, né? A gente dividiu o MABS entre as cidades para descentralizar e cada cidade ter autonomia de poder debater, né, as verbas e o que vai fazer com, né, debater e fazer essa escuta. Então, é importante o MABS, né, o Edu está aqui, Raquel, tem mais integrantes do MABS aí, a gente fortalecer e se reunir para também debater e ter a nossa força e nossa posição dentro dessa escuta. O que foi importante também foi o diálogo entre o audiovisual, né, o cinema e as outras artes, né? E a gente conseguiu chegar num ponto que não teve nenhum atrito, nenhuma discussão. A gente está junto, somos companheiros, né, para chegar no resultado. É isso. Obrigado, Caio. Obrigado, gente. Eugênio Martins. Eu queria te dar uma sugestão, na verdade, 2. Uma dentro do que o Caio falou, do escalonamento do pagamento, sei lá, da grana, e outra coisa, já que o intuito é contemplar o maior número de pessoas possível, fazer com quem foi contemplado no Facult não seja contemplado nesses 980 e pouco, né? Porque foram 50 projetos contemplados no Facult, a partir daí as outras pessoas poderiam se
inscrever e tal, porque já foram contemplados esse ano com uma lei de incentivo. Eu sei que é polêmico e tal, mas assim, é uma forma de contemplar mais pessoas possível, entendeu? E a outra coisa, obrigatoriamente, quem for contemplado e fizer a sua produção, levar para os 20 mil habitantes que moram no morro e para os 80 mil habitantes que moram na Zona Noroeste. Obrigatoriamente, tem que ter ali, sabe, porque Santos não é só beira da praia, é morro e Zona Noroeste também. Então, ter no edital, como tem uns 10% de acessibilidade, colocar também, você vai ter que fazer alguma ação referente ao teu projeto no morro da Zona Noroeste, entendeu? Então, como tem no Faculte. Como tem, entendeu? E é isso. Beleza. Olá, boa noite a todos. Que felicidade de viver esse momento, escutar as palavras do Caio, de toda a mesa aí, de tantos artistas envolvidos, vários alunos aí dessa trajetória do cinema também. Então, é um momento bem histórico, bem ímpar que a gente está vivendo. E eu queria falar que eu concordo com o que o colega acabou de posicionar aqui também, né? Para que a gente possa ampliar para quem não conseguiu receber o Faculte. E colocar duas coisas, Caio, nessa relação aí das escolhas. Eu acho que é super importante a gente pensar nas primeiras obras, como a Raquel falou também, pensar na continuidade do trabalho, que isso já acho que vai estar bem contemplado, mas também nessa historicidade desses artistas e grupos, né? Quem já faz muito tempo essa construção histórica, também ser olhado de uma forma diferenciada aí, para que a gente possa continuar, né, ter a força, o respiro de, depois de 30 anos, falar assim, vale a pena ainda dar mais um passo, tá bom? Então, e mais, assim, eu faço parte do FESET, é o primeiro festival de teatro no modelo de cenas do nosso país, e esse festival ele abarca as diferentes linguagens, né? Depois da pandemia, a gente aprendeu a fazer o teatro online, né? Tem várias pessoas aqui que acabaram também se aproximando disso, e a linguagem audiovisual ela vem também se aproximando da própria cena, né? Então, quantas produções de audiovisual fazem parte agora de espetáculos também? Então, que isso, de alguma maneira, também possa começar a ser visto dentro aí do possível. Mas estou muito feliz hoje de tudo que eu consegui ver, ouvir, ver o empenho de pessoas que escreveram a mesma história que eu. Eu estou realmente emocionada de ver vocês atingirem o que vocês estão atingindo e entendendo que todo mundo que está aqui tem a sua parcela de contribuição, né? E quanto mais a gente puder fazer, como o Caio falou, que é falar para todo mundo e falar muitas vezes, porque a gente já foi tão massacrado nessa trajetória que muitas pessoas deixam de lado, falam, não vou conseguir mesmo, ou não sei fazer, né? Então, sempre que a gente puder falar para todo mundo e conseguir atingir gente que a gente, né, nem sabe que faz, nomear aquilo que faz. Então, vamos nos unir aí ao máximo. Tempo recorde isso aí, hein? Não é trabalho, não é brincadeira, não. É muita coisa em pouco tempo para fazer e a gente não pode bobear, tá bom? Obrigada a todos, muito obrigado, parabéns. Boa noite, senhor secretário, boa noite, colegas da mesa, boa noite, colegas artistas. Eu sou muralista, sou grafiteiro desde 1999, sou natural de Santos, atuo bastante aqui na região, principalmente São Vicente, e participei, eu recebi a Lei Aldir Blanc, ela foi fundamental para mim, para um grupo de grafiteiros que calhou bem na hora, principalmente dessa galera que vive de serviço particular. Então, assim, eu gostaria de pedir para vocês, eu sei que o foco principal que é o audiovisual, mas que o olhar para o muralismo, tá, vinculado ou não à cultura hip-hop, independente de estar vinculado ou não à cultura hip-hop, ele tivesse uma integração com o audiovisual. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui participando, olhando aqui, estou como telespectador, e fico à disposição também de vocês de contribuir com alguma coisa. Tá bom? Muito obrigado, gente.
Oi, boa noite a todos, a todas. Também estou bem feliz com tudo isso. Também queria reforçar aqui que também tem um festival de videodança, também, que é do audiovisual, que é uma coisa bem bacana, que na cidade teve a primeira mostra de videodança vertical, que é a única no mundo, inclusive é interessante isso. E também teve esse reforço na pandemia de muitos videodanças estarem no mercado, estarem se desenvolvendo. Eu acho que precisa também ter oficinas, terem debate, mostras também, que sejam mostras, que esteja com o intuito também de trazer a dança para o audiovisual com mais força, como já está no mundo em todo, né? E também Santos ser essa referência e se manter, né? Também concordo com a questão do edital, os prêmios, né? Reforço isso também. Eu acho que quem já ganhou, acho que é ir para frente também, né? É como se fosse ir para frente. E já tenho, fico feliz pelo anúncio do 2023 do Facult também, que eu acho que isso é bacana. Tentar manter o ano, né? Sempre o ano regular. Eu acho que isso é compromisso para os artistas, e eu acho que cada vez mais se fortalecendo, porque a gente vê como se fortaleceu os artistas da cidade, as pessoas. Então, eu acho que esse fortalecimento vai chegando cada vez mais. Os grupos que já estão também estabelecidos têm que realmente também ter esse olhar para se manter, porque tem muitos grupos também que se desistiram no caminho por falta, né? E eu acho que esperar tudo isso e chegar e dar esse respiro para um próximo ano, ter outras coisas, se manter. E também o edital ganhando tanta potência, tanta inscrição, como foi também o PROAC. Não esquecer que também o PROAC foi uma ação que teve muitas inscrições. Então, se tem demanda, se precisa, então, de mais recursos, a gente também não pode ficar só... A massa chegou, mas a gente tem que ver que tem muita formação, então está precisando, os artistas, tem muito artista na cidade, renovando, ficando e se estabelecendo. Então, acho que precisa de espaço, precisa se multiplicar. Então, eu agradeço a atenção de todos e todas, e tenham todos uma boa noite. Obrigada. Eu sou a Tami, eu sou do Maracatu Quiloa, e eu só queria, enfim, trazer algumas reflexões mesmo, né? O Quiloa é um grupo cultural, né, do Maracatu, da cultura popular. A gente trouxe para a Baixada Santista, há 20 anos atrás, o maracatu, que é uma tradição, né, de Pernambuco, é um patrimônio cultural, imaterial, enfim. E a gente faz na cidade, há 19 anos, vamos completar 19 anos, o cortejo. E esse cortejo ele vem junto com uma mostra, todo ano, e é uma mostra audiovisual, né? Então, a gente... durante 4 dias, a gente inicia esse trabalho, e no último dia, o encerramento é um cortejo pela cidade de Santos, né? Então, a gente inicia ali na Praça Mauá, circula e retorna para a Praça Mauá. É um cortejo que a gente faz com um recurso que temos, né? A gente pleiteia recursos de outros lugares, e todos os anos a gente sai com a mostra justamente por este lugar de trazer a cultura, enfim. E a gente também vivencia esse desafio que está sendo colocado, do incentivo, enfim, da verba e tudo mais. O que eu, enfim, gostaria de compartilhar o trabalho que a gente realiza hoje, que é o Maracatu na Escola, por exemplo, a gente atende anualmente cerca de 30 escolas, e a gente faz isso na militância, né, porque a gente quer levar esse debate, pensar a questão da cultura afro-indígena, latino-americana, né, a cultura popular, como que, historicamente, a gente ocupa a cidade com esse movimento artístico, enfim, entendendo também o Quiloa como um quilombo urbano, né? A gente está ali no centro de Santos, resistindo há 20 anos. Então, quero marcar esse ponto. Esse edital, para a gente, é super importante. A gente já vem pensando, já vem fazendo algumas discussões, inclusive me coloco-nos à disposição também para dialogar com vocês, para pensar com vocês. Sobre o Facult,
sobre a Faculte, não, sobre a disponibilização da verba para quem já foi contemplado por outro edital como Faculte, eu acho que é importante, no entanto, ele é frágil, né? Porque, por exemplo, nós já fomos contemplados com Faculte, né? E aí tirar a possibilidade da gente, que não tem nenhum tipo de verba, continuar fazendo um trabalho que já existe com essa verba, para a gente é bem difícil também, por exemplo. Nesse sentido, né? Trabalhos culturais que já existem, não poder ter acesso, porque já recebeu anteriormente, eu acho que é uma coisa que está uma linha tênue aí que precisa ser pensado, né? Eu entendo a questão, no entanto, quando a gente vai pensar na continuidade desses trabalhos, essa verba da Lei Paulo Gustavo, ela tem um impacto, sobretudo não só em questão da verba, mas sobretudo a lei em si, né? Você ser contemplado, contribuir com esse projeto, como vocês vem colocando desde o início, que foi uma luta, uma conquista, né, do movimento como um todo. É isso. Muito obrigada. Boa noite, secretário, todos os membros da mesa. Bom, Ney Jackson, do Projeto Dança de Rua. Há muito tempo que a gente sonhava com uma atitude dessa vinda do poder público, e eu acho que essa é a hora que a gente pode fazer realmente algo, culturalmente falando, de total relevância para a história da cidade. Eu acho que as ideias foram muito boas, porém concordo com a nossa companheira que falou que realmente você deixar de contemplar, porque um outro grupo já foi contemplado, de repente é um projeto tão bom que fica meio injusto você acabar tirando essa oportunidade. Mas eu acho legal também a gente poder ressaltar a união de projetos que possam fortalecer ainda mais uma lei que possa ser contemplada. Tá? Um exemplo básico, juntasse o projeto Dança de Rua com o seu projeto seria muito bom, porque tem tudo a ver, como o grafite, enfim, e possa fortalecer ainda mais, até mesmo o audiovisual, juntando com outros projetos daqui, para a gente poder fazer um trabalho mais amplo, mais forte, porque não é só a questão do dinheiro, é a questão de mostrar a arte. Então, eu acho que o principal é isso, mostrar a nossa arte, mostrar o poder que o pessoal da Baixada Santista tem de poder mostrar essa arte, de poder mostrar o talento que nós temos aqui. Então, o Projeto Dança de Rua também deixa bem clara a nossa participação e nosso apoio a todos os envolvidos, tá bom? Muito obrigado. Opa, tudo bom? Muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Meu nome é Thales Ordakji, participo de alguns coletivos, alguns grupos aqui na cidade já há muitos anos, sou nascido aqui na cidade. E falando sobre isso do Faculte, eu penso que não é descontemplar, é dar prioridade a quem não foi contemplado e depois, se sobrar recursos, contemplar quem já foi contemplado no Faculte. Não vedar a inscrição dessas pessoas, porque realmente é um ponto que a gente tem que levantar, a gente tem que pensar que a gente não pode descontemplar essas pessoas também. Agora, em algum inciso, uma ideia, uma sugestão que seria muito interessante fazer com a Lei Paulo Gustavo, seria premiar espaços culturais aqui da cidade de Santos com kits audiovisuais, seja a distribuição de projetores, um notebook, e espaços que já tenham esses itens, a atualização desses itens, seja tipo de Full HD para 4K, por exemplo, contemplar cineclubes como a Cinemateca, por exemplo, e sempre prevendo isso, a atualização desses recursos que físicos mesmo, ferramentais, que muitas vezes, com isso da pandemia, acabaram ficando obsoletos. O PROAC já tem uma linha parecida, que eu acho que eles premiam com R$17 mil alguns pontos de cultura, e poderia ser replicado aqui nisso também. Essa é a minha ideia. Eu também sou contra descontemplar as pessoas, vedar a chance de participar, mas eu acredito que deve ser dado prioridade para quem não foi contemplado ainda, não deixando de contemplar os outros. É isso.
Oi, gente, boa noite. Eu sou o Chico, diretor e coreógrafo do grupo Baixada Hip Hop. Venho aqui agradecer a oportunidade de estar aqui, tá? E trazer para vocês como sugestão. Quando vocês falam de centralizar e que a gente é um elo, é complicado, porque, tipo, para mim, o quesito de editais foi chegar recentemente. Vocês estão vendo eu recentemente aqui. E porque eu não tinha mais para onde ir, para continuar com o meu projeto. Então, a gente tem que entender que, tipo, dança de rua, hip hop, enfim, tem vários segmentos dentro da cidade. A gente não tem só um. Cinema, vários segmentos, a gente não tem só um. E quando a gente fala isso, fica complicado de descentralizar, porque às vezes realmente não chega. E a minha sugestão aqui seria o quê? De ver se teria como, ou a possibilidade de abrir um canal, ou algo do gênero, para essas pessoas como eu, que não tem informação de, às vezes, escrever um projeto ou algo do gênero, até não ensinar a escrever, porque tem como o lance do competitividade dentro das leis, etc. e tal, mas para a gente ter um norte, porque tipo, a gente começou a escrever projetos esse ano, como eu expliquei para vocês. A gente já não conseguiu ser contemplado por não ter acompanhado uma nota, a gente escreveu para o Faculte, a gente também não conseguiu chegar dentro dos 50, está entendendo? Por conta, às vezes, de uma instrução que falta ou algo do gênero. Então, quando a gente fala sobre descentralizar, a gente tem que pensar como que a gente vai descentralizar. Até porque as pessoas que estão sendo contempladas, acredito que elas têm um projeto incrível, e aí vem do quê? De uma pós-contemplação. Elas sempre vão sendo contempladas e vão melhorando cada vez mais os seus projetos, entende? Enquanto a gente não tem um norte para saber como chegar nesse patamar de ser contemplado, entende? Então, a minha sugestão, enquanto... Até gostei da fala dele, quando ele fala do morro da Zona Noroeste. Eu faço um projeto, o meu grupo ele veio da Vila Criativa Vila Nova, ali do Mercado Municipal. A gente tem espaço para ensaiar, a gente ensaiava do lado de fora da Vila Criativa, sol, chuva, etc. e tal. Nunca tinha espaço, nunca tem um momento, nunca tem onde a gente ensaiar. Então, é legal a gente acessar esses espaços. Por que aquele pessoal do mercado não tem? Ou por que o pessoal da Zona Noroeste ou do morro? Então, para a gente entender como descentralizar isso, a gente tem que entender uma forma didática de chegar nessas pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem como fazer, não sabem por onde começar, e às vezes elas já desistem antes de começar, porque elas não vão ter como chegar nesse patamar, entende? É que, como eu te disse, é um desespero estar aqui realmente brigando por um espaço. Então, eu já entendi que, passando ou não passando, eu vou ter que estar aqui dando a minha cara para vocês, e vocês vão me ver bastante, porque eu cansei de ficar para trás, vocês vão me ver bastante por aí. E a minha sugestão mais para descentralizar seria isso, entendeu? Porque aí a gente começa a ver rostos novos, a gente começa a ver pessoas novas tentando trabalhar a cultura e a arte, porque a cultura e a arte é você plantar uma semente e transcender nas pessoas, não é? E aí, quando você vê rostos novos nos lugares, não é interessante? A intenção é isso, disseminar, não é? Então, minha sugestão seria essa, beleza? Muito obrigado. E boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Jaqueline e eu vou citar aqui uma questão que é de muita valia para quem é santista, que é a questão do patrimônio histórico e cultural. A gente tem um Conselho de Defesa do Patrimônio que efetivamente não atua nas políticas de preservação do patrimônio histórico, né? Ou seja, ultimamente a gente vem assistindo as permissões de demolições e de solicitações de não tombamento, etc. e tal. Esse é só um pedaço, né, do nosso problema do patrimônio. Mas, na verdade, o que eu quero lembrar é que, com uma lei como essa, né, na hora que a gente fala de ampliar, né, essa discussão, inclusive, tem uma colinha aqui de umas pessoas que me mandaram algumas sugestões aqui. Que a gente possa, que projetos possam ser contemplados relacionados à produção e divulgação de trabalhos sobre patrimônio cultural, tais como inventários, pesquisas, seminários, cursos, né? E não é só a questão da educação patrimonial, que a gente sempre ouve muito falar, né? Que é a questão das escolas, tal. Eu sempre digo que ninguém preserva aquilo que não conhece, né? Naquilo que não se reconhece, na verdade, né? E isso diz muito de nós como sociedade, né? A gente não costuma reconhecer o nosso patrimônio. A gente tem isso com dificuldade como cidadão, né?
E uma outra coisa que eu queria falar é que eu faço parte de um coletivo, né? Sou gestora de um coletivo que chama, uma das gestoras, né? Que chama Jornada Santista do Patrimônio Histórico, né? E se a gente conseguir fazer esse ano, já vai ser a 6ª edição, onde a gente junta a sociedade civil, o poder público, especialistas, técnicos, ao cidadão, para discutir as questões relacionadas ao patrimônio da nossa cidade, né? Então, eu não podia deixar de ter essa fala, né? Porque esse olhar é muito importante, né? Eu já participei de alguns faculties onde esse olhar do patrimônio ele realmente é visto de um outro jeito, ou seja, a gente percebe pela seleção dos trabalhos, né? A gente tem, por exemplo, valorização do patrimônio com os documentários maravilhosos que o Dino faz, por exemplo, vai fazer mais um esse ano, né? Mas isso não é suficiente, né? O território é do cidadão, a cidade é de todo mundo, né? E a gente precisa tomar conta dessas coisas. E é com esse tipo de política de visão e de vontade de pessoas que estão ligadas à área, que querem trazer essa leitura, que a gente precisa, né, levar em consideração. É isso. Desculpa tomar o tempo de vocês de novo. Eu nem me apresentei, eu sou o Eugênio, da música aqui de Santos. Eu só queria dar uma explicação. Quando eu fiz a sugestão do Facult, é porque é o seguinte, quando aconteceu a Lei Aldir Blanc, eu fui contemplado com 2 editais. Um com o Festival de Economia Criativa e outro para fazer um documentário sobre a história do blues no Brasil. E, beleza, fui contemplado com esse, aí abriu o Santista, que era para as produções santistas, tal. Eu não entrei nessa parte do edital, da Lei Aldir Blanc, porque eu entendi que eu já tinha sido contemplado 2 vezes. Eu entendi que, deixar outras pessoas, né, também pleitear essa chance de fazer, de produzir. O tempo foi passando e a data de limite para entregar os projetos foi chegando. Eu recebi um telefonema do Michel. O Michel ligou para mim, falou: Eugênio, tu não vai apresentar nada, não tem nada para apresentar, porque é o seguinte, está sobrando grana. E a gente não pode mandar essa grana de volta para o governo federal, meu. Né? Na época, não pode mandar essa grana para o governo federal. Só aí eu entrei para fazer, para ser contemplado no municipal aí, senão eu não teria entrado, né? Porque eu entendo que, assim, eu já tinha sido contemplado 2 vezes, né? Com para produzir um documentário e para produzir um festival. E quando eu falo sobre a Zona Noroeste e sobre os morros, eu quero dizer que eu não sou de lá, eu sou do Marapé, tá? Só que eu entendo que Santos é uma coisa só. Então, assim, quando a gente discursa em pensar no próximo, pensar no outro, socialismo e tal, essas coisas que parecem coisas assim, no éter, mas não, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu sou do Marapé, eu não sou da Zona Noroeste e nem dos morros, tá? Só isso que eu queria dizer. Não estou querendo tirar a chance de ninguém, muito pelo contrário, eu quero que mais pessoas sejam contempladas. Só isso, beleza, galera? Olá, boa noite. Meu nome é Mariana Mussi. Eu divido com o Eduardo Ferreira o Conselho de Audiovisual. Não é muita novidade do que eu vou falar aqui, mas, em nome da cultura gorda, eu gostaria que, nessa parte da minoria que consta, que nós estejamos ali também. Dia desses, eu fui numa rede de cinemas, eu acho que posso falar, o Cinemark. Tinha opção de cadeira gorda. Eu estava toda feliz, ia até filmar. Cheguei lá, era uma cadeira normal. Como consta, né, que vai esse repasse também para os cinemas, então, a gente tem que existir. Como realizadora audiovisual, eu também quero assistir às produções, eu também quero estar presente. Então, eu sinto falta de um festival na cidade que tem exibição de filmes de diretores gordos, pessoa gorda, né, gordes, que também tenham mostras de conscientização. Eu consegui, junto com a vereadora Thelma de Souza, uma lei para o Dia da Luta contra a Gordofobia, né? Ela ainda vai passar por aprovação, votação,
mas para mim já é um grande caminho e colocando Santos à frente, né, de outras cidades e no país. Então, eu gostaria que vocês olhassem também para a gente aqui, né? Eu sei que pode, como eu disse, estar me repetindo de novo, mas é isso. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Secretário Rafael, parabenizar por este evento, por essa consulta pública. Meu nome é José Padilha, do Audiovisual, mas eu queria manifestar algumas preocupações em relação a alguns, aparentemente, equívocos de interpretação da Lei Paulo Gustavo. No artigo 4º, especificamente parágrafo 2º, que se fala a respeito do momento das consultas públicas, que elas obrigatoriamente têm que ser a partir da adequação orçamentária. E a adequação orçamentária ela só pode ser feita a partir do momento que você recebeu os recursos. E, para receber os recursos, você tem que apresentar o plano de ação. Então, a minha preocupação, justamente, se dá em relação ao tempo. E, pelo que eu ouvi falar aqui, vão ter outras consultas públicas, e isso vai ensejar que o nosso plano de ação de Santos seja encaminhado mais para frente ainda. Então, já está aberto, desde o dia 12 de maio, a possibilidade da apresentação do plano de ação. E várias cidades já apresentaram, mais de 200 cidades já apresentaram o plano de ação. Eu dou exemplo da primeira cidade, que foi Mandirituba, no Paraná, que no dia 12 mesmo apresentou o plano de ação. E como que é a sistemática que o MINC está adotando? Ele não vai esperar, porque a gente tem 60 dias para apresentar o plano de ação formalmente pela lei, e o governo teria 90 dias a partir do dia 12 de maio para fazer o repasse dos recursos. Mas a estratégia que o MINC está adotando é que os planos de ação que forem apresentados primeiro vão receber os recursos antes. Então, tem essa cidade de Mandirituba, que já apresentou o plano de ação, já vai receber o recurso na semana que vem. Então, é esta a preocupação, porque tiveram plenárias do Comitê Paulo Gustavo por todos os estados, e uma outra preocupação que eu coloco aqui é que o companheiro lá da ponta colocou que há uma possibilidade de se empenhar os recursos da Paulo Gustavo para até 31 de dezembro. Mas, nessas plenárias do Comitê Paulo Gustavo, o MINC disse que a programação ideal para você fazer, inclusive, o repasse de recursos, era de 4 meses. Então, até porque a Lei Paulo Gustavo tem alguns elementos que são extremamente importantes e totalmente diferentes da LAB 1 e de todos os editais que foram feitos até então, até porque a Lei Paulo Gustavo ela dispensa a Lei de Licitações no seu artigo 19, e faz com que, inclusive, pelo decreto de fomento, o prazo dos editais pode sim ser reduzidos, inclusive o prazo de inscrição de projetos para até 5 dias úteis, quando a gente sabe que os editais normais têm que ser, no mínimo, 45 dias úteis. Então, que a Secretaria passasse a rever esses calendários com base nesses prazos. Por quê? Porque a execução da LAB 2 forçosamente vai ser a partir do 2º semestre. E, como o secretário colocou, há a intenção de soltar também o edital municipal. Então, seriam 3 editais que teriam prazos extremamente curtos. Então, o que eu gostaria de deixar é que, nesse sentido, se visualizasse a possibilidade de fazer o plano de ação o quanto antes, independente das consultas, porque o plano de ação ele pode ser genérico e aberto, e depois, com as consultas, depois você pode especificar. Você não precisa, no plano de ação, colocar as especificações dos editais. Então, é só você colocar a forma com que você vai utilizar os recursos no artigo 6º, inciso 1, 2 e 3, e no artigo 8º, nos mesmos incisos 1, 2 e 3. Então, você pode fazer isso com base nas leis e com base nas informações que já estão
nos decretos, tanto de fomento como decreto de regulamentação. Esse plano de ação ele só não pode contrariar o que está explícito na Lei Paulo Gustavo. Boa noite a todos. Muito prazer. Meu nome é Janaína Marlene. Sou diretora da Cria Criou Companhia de Artes. Venho falar através do Chico, através do Marcelo, que estão aqui. Primeiro, é uma alegria muito grande saber que a gente tem esse canal direto para chegar aqui. É a primeira vez que eu venho numa reunião como essa. Eu acho muito importante, porque eu, enquanto pandemia, não consegui pegar nenhuma lei, independente dos trabalhos que a gente realizou, a gente não conseguiu pegar nenhuma. E aqui, eu conheci a Raquel na rua, né, Raquel? A gente conheceu na rua. E, durante o período de pandemia, a gente gravou um filme de 1 hora com recursos próprios, e a gente sempre dançou pela cidade e fez muitas coisas pela cidade. Então, eu acho muito importante esse canal. Agradeço profundamente a todos vocês. Quero que a gente faça cada vez mais. No critério dança, eu acho que o Chico está coberto de razão, o Ney também. Eu queria que o audiovisual olhasse um pouco mais pelos dançarinos, pelos bailarinos, porque existe muita conectividade com tudo isso. Existe um elo muito grande, muito bonito, que ainda não fechou essa roda. Essa roda precisa ser fechada. Então, eu falo em nome dos meus amigos, e acredito que, se vocês acharem que eu não estou representando vocês, podem falar. Usem mais a arte da dança, aprofundem-se mais na arte da videodança. Nós moramos numa cidade onde nós temos milhares de artistas maravilhosos, só estão esperando uma oportunidade. E esse canal, e essa oportunidade que vocês estão dando hoje, de eu poder conhecê-los, mesmo que de longe, mesmo que à distância, olhando para o rostinho de cada um de vocês, e dizer para vocês, olhem também por nós, olhem pelos dançarinos, olhem por tudo que o Chico tem de representatividade. Ele tem documentários lindos para desenvolver através do grupo dele. Olhem pela história do Marcelo Cirino, que está aqui, que está há 30, 40, né? Não vou falar muito, né, amigos? Senão já viu, né? Mas que está há tantos anos aí desenvolvendo um trabalho. Todos nós temos história, como eu também tenho a minha história. E quando vocês nos olham de forma diferenciada, vocês dizem para a gente que a dança também deu certo. Gratidão. De todo o sucesso eu desejo a esse projeto. Vamos, sim, fazer o melhor possível. Vamos continuar dançando pela cidade e, se Deus permitir, continuar dançando com vocês, porque vocês entendem do vídeo e nós entendemos da dança. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Edgar Siqueira. Acho que muita gente já conhece um pouco da minha história de desenvolvimento dentro do audiovisual, dentro de outras plataformas de visualidade, de falar um pouco de narrativas. E esse acompanhamento dessa trajetória do audiovisual, ele tem a ver também com um selo que Santos ganhou como Cidade Criativa Cinematográfica, e o evento da Unesco que teve no ano passado, aqui no começo do ano. A gente fez um planejamento para mostrar Santos de uma forma que Santos possa ter uma visualidade também em outras relações da economia criativa, e essa economia criativa tem a ver com os desenvolvimentos sustentáveis. E como que esses editais de fomento público, essas políticas públicas, elas podem ser levadas às considerações, por exemplo, que foram relatadas aqui, de questão de integração, acessibilidade, questão de também ter Santos essa relação da cidade histórica cultural, e esses encaminhamentos, como que a gente consegue fazer proposituras que esses editais visem também projetos que atendam os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, e um pouco daquele trabalho que foi relatado também nos encontros da Unesco, que aconteceu aqui em Santos, que tem o audiovisual como essa proposta também de ser um impulsionador para que a gente possa ter esses objetivos de alguma forma, sendo cada vez mais conscientizados na sociedade, para que a gente possa ter ações afirmativas nesse sentido, que a gente consiga desenvolver através do audiovisual essa visualidade e propostas que o audiovisual pode ser capaz de fomentar a dança, o patrimônio histórico, a acessibilidade, a inclusão social e as outras formas também que os desenvolvimentos sustentáveis estão nesses pontos, falando que a tecnologia ela pode ir para outros lugares e ganhar outras visualidades para mostrar a nossa cidade, mas também para mostrar os exemplos que a gente pode dar em nossa cidade para o mundo inteiro.
Boa noite a todos. Meu nome é Joana, eu sou arquiteta, sou escritora. Eu estou assim com uma alegria muito grande de poder participar dessa conversa, que é a primeira vez que a gente tem voz. Essa lei é extremamente democrática, porque ela abre para a população local mostrar o seu trabalho. Então, em função disso, eu gostaria de pedir para vocês que, na hora que vocês fossem elaborar esse edital, contemplasse certas categorias com um pouco de preferência. Não que, como alguns propuseram, quem já foi premiado não vai ser premiado novamente. Não, todo mundo tem, inclusive a qualidade dos projetos terão que ser avaliadas. Mas os estreantes, as mulheres, e eu gostaria também de dar ênfase a uma categoria do audiovisual, que é o game, porque a Lei Paulo Gustavo, ela é extremamente democrática, ela quer que atinja a todos. E o game é uma forma de você ir para todo mundo. Pode ser gratuito, pode ser nas escolas, em ONGs. Então, é uma coisa assim que tem... o game é uma categoria que ele pode alcançar um número muito grande de pessoas. Então, gostaria que o game, as mulheres, os estreantes, eles fossem preferencialmente vistos. Obrigada. Boa noite à mesa. Meu nome é Valério da Luz, tudo bem, Rafael? Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Valério da Luz Oliveira, Valério da Luz. Eu venho do ateliê Oficina 44, que nós fechamos com a pandemia. Eu venho representar o nosso novo ateliê, que é o ateliê Casa dos Fundos. Eu, junto com o Chico Melo e mais um grupo, nós estamos nos levantando nesses momentos. Infelizmente, nós perdemos algumas das questões que a gente não conhecia, que é fazer projeto, aportes e assim por diante. E eu acredito que esse diálogo ele está sendo de extrema formação, de grandeza para todos nós, mas eu dou uma sugestão aqui, para essa polêmica de quem não pegou faculdade, assim por diante, dá uma polêmica, porque eu fui contemplado só agora, e eu estou estudando há anos esses projetos, e eu falei para o meu camarada Chico Melo, assim, a gente não vai mais fechar o nosso ateliê e a gente precisa fazer alguns aportes. E a gente tem estudado bastante essas leis e assim por diante, como escrever. A minha sugestão é que, com os colegas, com os nossos companheiros aqui, pudéssemos fazer formações adequadas para que esses projetos que não foram contemplados, eles estejam no melhor olhar e, assim, trazer essas pessoas para perto. Essa é a minha sugestão. Porque, para nós, artistas, daqui a pouco a gente está se guerreando também por essa questão. Porque não é uma verba 20 pratas, sinto muito. É um dinheiro que abastece, mas não é aquilo. Tá? Porque você tem vários custos. E as contemplações, principalmente com que eu trabalho, arte e educação, artes plásticas, o grafite e assim por diante, eu vou para as periferias. Zona Leste, em São Paulo e assim por diante, Santos, Morro, eu vou invadindo. Mas a gente precisa, acredito, ter esse diálogo de formação. Então, quem tem essa formação, quem puder ajudar os nossos colegas, para que traga melhores projetos. Aí eu concordo, porque aí nós, em comum acordo, acreditamos que não é nivelar, a palavra não é nivelar, né? Mas até alavancar mesmo esses projetos que estão faltando. E eu, assim como o Chico Melo, assim como o meu ateliê, eu abro mão de muitas coisas, e quem precisar de ajuda é só nos procurar. Eu nunca neguei ajuda. E aí eu acredito que isso possa melhorar até o nível de muitos projetos que não foram contemplados. Porque eu acredito que os projetos não foram contemplados, e eu me coloco no lugar, muitos anos atrás, né, como fechei o meu ateliê, e infelizmente a gente perdeu as datas, porque a gente não conhecia. Totalmente desconhecido sobre isso. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado mesmo. Olá, boa noite a todos, todas e todos. Eu sou Eduardo Ferreira, sou do audiovisual, um dos representantes do movimento audiovisual da Baixada Santista. E, na verdade, dentro do inciso do audiovisual, acho que algumas propostas que a gente vem construindo internamente, eu gostaria de trazer para a mesa, é a elaboração, né, de editais que estejam aí dentro de
ficção, curtas-metragens de ficção, curtas-metragens de documentários, videoclipes também, que é uma forma da gente trazer o pessoal também que é da música, experimental, onde a gente possa trabalhar, por exemplo, com a videodança, como foi falado aqui, com as artes visuais também, com a literatura também, uma forma da gente agregar outras modalidades, outras expressões culturais para dentro do audiovisual, mas principalmente as primeiras obras, né? Para que a gente possa realmente estar valorizando aquela pessoa que está começando, que ainda não tem muita instrução, que ainda não sabe, por exemplo, formatar um projeto. Mas dentro das primeiras obras, a possibilidade dela conseguir acessar esse edital é muito maior e a chance de atingir todas as pontas, que é onde a gente precisa realmente chegar, né? Quem está lá na ponta e nunca escreveu um festival. Aliás, nunca escreveu um projeto em um edital. Então, essa é uma proposta que a gente vem articulando dentro do movimento da Baixada Santista, de audiovisual, e que a gente gostaria de estar até ampliando e pensando em conjunto também, né? Como que a gente diversifica, traz as outras manifestações junto com o audiovisual e consiga realmente atingir todas as pontas. Boa noite. Wellington, a gente vai voltar a palavra agora para a mesa. Tá. Então, vai lá, Edgar. Uma outra questão que eu não entendi muito bem é a questão do desenvolvimento do projeto, como está colocado. Tem a relação do projeto enquanto roteiro, projeto do roteiro, filme, né, o plano de ação, e o projeto de desenvolvimento completo. Eu não senti que tem essa diferenciação, se vai ter contemplação também para desenvolvimento de roteiro específico e também essa outra relação, além do desenvolvimento do roteiro específico, para desenvolvimento de plano de filmagem e o projeto como um todo. Beleza. Ed, você já respondeu o formulário? Sim, tem a cópia aqui. Lá no formulário, o que a gente colocou? A gente colocou desenvolvimento de roteiro, no caso, a produção de curtas, de longas, de animações, e um quesito para finalização também. Então, o que é legal é, a partir desses formulários, junto com conversas com os setores, a gente vai poder mapear e ver a real necessidade pela demanda que vai vir. E aí sim a gente vai pensar nos editais que vão contemplar todas as linhas. Então, a gente precisa ver o que vem dos setores e, a partir disso, por isso que a gente, na aba audiovisual, tem vários segmentos ali. Games, por exemplo, está nesse segmento, nesse formulário. Alguns segmentos que estão fora até do que o Mink tinha elencado como exemplo, para que a gente possa ter realmente um mapeamento qual é a necessidade real das produções locais. Eu falei porque eu senti falta do roteiro específico, lá tem produção e desenvolvimento de produção, mas especificamente roteiro não tem lá. Então, eu queria poder fazer esse adendo também para que a gente conseguisse agregar essa forma de produção, até enquanto fomento de cadeia produtiva cinematográfica, a gente pensar em várias áreas da pré, a produção e pós-produção. Eu acho que Santos, enquanto desenvolvimento de cidade produtiva audiovisual, a gente tem outros pontos a falar nessa relação de produção. Desenvolvimento já abarca roteiro, né? Já é uma coisa que está ali, você não precisa especificar, mas é bom você ter dado esse alerta, a gente pode até corrigir no formulário. Obrigada, viu? Oi, tudo bom? Meu nome é Luísa, eu sou roteirista. Muito obrigada por isso, por todo o evento, estou muito feliz de estar aqui com o edital. Uma coisa mais pequena que eu queria falar é sobre as políticas afirmativas, né? E eu fiquei muito feliz de ver a comunidade LGBT que é mais representada, porque no PROAC, nesse PROAC, agora que não houve dentro das minorias, não foi contemplada a categoria LGBTQIA+, e é muito difícil você ver mulheres LGBT ou pessoas trans, enfim, intersecções, né, dessa comunidade, como diretores ou roteiristas, diretores, roteiristas. Então,
frisa a importância da categoria da LGBT. E também acho que, devido ao valor que vai ser distribuído, talvez seja mais interessante contemplar projetos, no caso de audiovisual, curta-metragem ou de minutagem menor, né? Porque eu vi que tinha uma das opções que era a produção de longa-metragem, mas com 1.700.000 você faz o quê? Um longa, 2 longas, né? Um longa de baixo orçamento é o quê? R$1 milhão. Então, talvez para esse caso seria melhor a gente pensar em contemplar mais projetos de menor duração, né, do que um grande projeto, enfim. Muito obrigada, gente. Oi, boa noite. Só um complemento que eu queria. Estou na cadeira de Patrimônio Cultural do Concult e a gente pensa assim, tem uma questão do espaço, né? E não é só as atividades. Eu estava querendo falar sobre as demais áreas. Eu não tinha conhecimento daquele 10% que a Raquel colocou sobre a acessibilidade, mas eu queria chamar mais atenção sobre essa questão da acessibilidade e sugerir que tivesse não sei, aí teria que pensar no edital, uma questão que privilegiasse também projetos de acessibilidade mesmo, né, que pudesse há espaços culturais, especialmente no caso até poderia dar uma ênfase ao patrimônio cultural, aos espaços que já são identificados, que já têm nível de proteção, que já são entendidos como patrimônio cultural, né? Essa acessibilidade ela implica num projeto especial, né, que é de qualquer categoria de necessidade especial, não só física, mas a parte também do pessoal de outras deficiências. Então, tem toda uma gama aí, né, de possibilidades. Poderia ter algum tipo de apoio, né? Claro que acho que não vai ter condição de financiar, porque implica tanto no projeto quanto na execução, né, dessas questões especiais, particularidades do espaço para atender a população de necessidades especiais. É nesse sentido que eu queria chamar a atenção, né, que poderia pensar também. Meu nome é Vinícius e eu queria deixar meio claro, talvez o pessoal não tenha pego e tenha ligado a chavinha. Quando alguém falou em faculte, ligou uma chavinha no pessoal e o pessoal talvez não tenha se atentado aos valores. A gente no Conselho, a gente está discutindo isso o tempo inteiro e a gente já estava discutindo isso na Lab, que é a possibilidade de premiar mais gente. E quando a gente está falando de mais gente, a gente está falando num número acima de 100 pessoas, 150, talvez 200 projetos, de acordo com o que a gente conseguia achar que aquilo ali seria a nossa ideia. E aí, quando a gente está falando nisso, a gente está falando em valor que vai estar ali perto de 4.600, 7.000, 8.000. A gente não está falando do valor do faculte de 20 mil. Então, só para o pessoal entender, quando a gente está falando em muito mais projetos, é um valor que vai cair muito abaixo do faculte para a gente conseguir que esse dinheiro vá para mais gente. Então, é óbvio que isso daqui não é... isso daqui não está batido um martelo, é para a gente discutir. Mas, como ninguém falou em nenhum valor hoje, eu só queria lembrar isso para o pessoal para entender que não vai ser, provavelmente... Se todo mundo chegar à conclusão que tem que ser o valor do faculte, ok. Vocês vão ter que saber que não vai ter 200 projetos. E aí a gente vai cair naquela ideia de meritocracia, de ter que julgar, porque vai ter 200 inscrições e, sei lá, 50 projetos. Então, essa é uma balança que ela vai desestabilizar, ela nunca vai ficar equilibrada. Então, não vai ser um valor muito grande ou vai ser pouco projeto. Então, só queria deixar claro para todo mundo pensar nisso, porque acho que aqui também é legal o pessoal pensar nisso, porque vai ter a outra, e aí depois isso vai estar fechado. E aí a gente vai começar a colocar, andar com isso no edital, e aí vai ser muito mais difícil de rediscutir isso, né, e mudar. Tá? Se vocês puderem pensar nisso aí, xingar o pessoal aí, porque o problema deles eu não estou na mesa. Palmas para o Vinão. E na figura do Vinão e da Iris, também agradecer a todas as pessoas que compõem o Conselho de Cultura.
que vem debatendo as questões na cidade. Vamos voltar a palavra agora para a mesa. Tem mais alguém que quer se manifestar? Eu queria colocar algumas coisas. Uma que eu acho que é uma responsabilidade colocar, que assim, como eu disse no começo, né? O horizonte do que a gente quer não é a meritocracia como reconhecimento cultural. Quando a gente de maneira nenhuma, a gente não pode deixar nem a gente, nem nossos irmãos se culpabilizarem por não passar no edital. Na sua grande maioria, assim, é lógico que talvez tenham pessoas que podem não ter ciência do formato, de como escrever, e aí precisa de programa de formação. Mas, se a gente fosse pegar os 230 projetos escritos esse ano, 232, 36, pelo menos 180 poderiam passar. Não é um problema dos proponentes, é um problema da falta de verba. E aí, como disse, é uma dicotomia, como disse o Rafael, a gente está na frente de muitas capitais no Brasil, mas, ao mesmo tempo, a gente está muito aquém da demanda. Então, a gente não pode nem deprimir a demanda, nem culpabilizar aqueles que não passaram. Tem um critério, todo edital público, gente, eu já fui selecionador do PROAC várias vezes, de outros editais também. Por mais que você faça um trabalho técnico, num conjunto de 5 selecionadores, tem aspectos da subjetividade. Então, é muito difícil a gente caminhar sem ter o horizonte de um dia construir uma legislação de reconhecimento cultural. Hoje, a mais próxima disso é a cultura viva. Que a gente possa premiar, como disse a Carla, as ações culturais, os coletivos, os artistas, que têm 20 anos de trajetória na cidade, assim como ter espaço para quem está iniciando. Então, o que a gente está vivendo aqui é o nosso tempo histórico e que a gente tem que construir o próximo. E eu digo isso porque é um horizonte que, senão, a gente se esgana dentro dessa equação. Porque, enquanto a gente não tiver... O Facult desse ano não é o tema de hoje. Ele precisaria de 4,5 milhões de investimento para contemplar 95% dos contemplados, dos inscritos, e aí apenas os que não se adequassem não seriam contemplados. Estamos lá, 25%, já é uma das maiores taxas de contemplação do Brasil. PROAC, a gente bate aí, às vezes, uma porcentagem infinitamente menor. Então, colocando isso como horizonte, porque quem vai construir isso, é lógico que a gente conta com figuras como o Rafael, como a Raquel, mas quem vai construir isso é nós, entendeu? Quem vai pressionar para ter isso é nós, e a gente vai buscar as interlocuções políticas necessárias para fazer isso um dia acontecer. Agradeço a fala do Padilha, acho que é importante colocar esse outro parâmetro de perspectiva também sobre o nosso cronograma inicial, né? A gente vai repensar essa questão. Nessa questão, Caio, não interrompendo, mas só para entrar também agradecendo, a gente sabe que já poderia ter apresentado, mas pela característica da cidade, e que a gente já faz edital, você viu, o nosso Facult é 10, a gente tem essa escuta, e tem uma coisa que você colocou, por exemplo, a gente sabe que pode reduzir, como reduzimos na LAB com a nossa procuradoria, o tempo dos 45, porque também não seria possível. Mas a gente sabe que nós não conseguimos fazer um edital em Santos, pela característica desses anos todos que a gente faz edital, que as pessoas consigam só ter 5 dias de prazo. Então, a gente tem mais ou menos a especificidade da cidade, de tanto edital que a gente faz, a gente sabe quanto tempo a gente vai precisar dar de inscrição, quanto tempo vai precisar de dar, porque senão a gente corre o risco, como já aconteceu algumas vezes, para não dizer várias, da gente ter que prorrogar inscrições. Então, é claro que a gente já podia ter soltado isso, que no ano passado, na LAB, a gente recebeu o recurso muito rápido, mas também atrasou todo o processo por causa das pessoas conseguirem se inscrever. Então, isso tudo a gente tem na cabeça e sabe o que vai demorar, e sabe quanto tempo a gente vai ter que abrir de inscrição. E também sabe que, muitas vezes, como aconteceu na LAB, o entendimento do Tribunal de Contas
chegou a ter o Tribunal de Contas do Estado atrito com a União, com o que estava previsto na LAB, na lei. Houve discussões em termos disso. A gente, por exemplo, tem o Facult, a gente sabe que a verba vai vir para o nosso Facult, a gente é acredito que uma das poucas cidades também que tem conselho, que tem um Facult em lei para poder receber a verba, só que, por causa de uma dotação, a gente teve que correr para passar a dotação para receber na Câmara. Então, isso tudo, a gente tem um estudo e seria o ideal mesmo, a gente já define, já pega a verba vem, só que aí nós vamos criar os editais para poder repassar. E nesses editais, nós vamos ter que ter prazo para as pessoas poderem se inscrever. Porque se todo mundo tivesse já preparado, a gente vai 5, 6 dias, uma semana para escrever. Mas não é a realidade que a gente encontra aqui. Por isso que a gente está tomando esse cuidado de estar todo mundo mais ou menos ciente, o caminho que nós vamos seguir no edital, porque a gente tem formas de edital que as pessoas já conhecem, muitos já conhecem, e daí para frente a gente trabalhar. Mas, é claro, esse seu toque foi muito importante, a gente acelerar. Na verdade, quando eu falei dia 11, é o prazo final para a gente apresentar. Mas, óbvio que nós vamos tentar fazer isso antes, sim, com certeza. Só uma coisa também em relação à fala do Chico, que é muito importante a questão da formação, né? Por mais que eu coloquei esse parâmetro anterior, lembrando assim, só para dar... Porque, assim, quando a gente citou muito Facult, hoje não é o tema Facult, acho que Facult merecia... A gente estava até conversando com o Rafael, né? Historicizar a experiência de 10 anos, debater. A gente fez uma revisão da lei ano passado, mas a formação é muito importante. Então, ainda sobre o Facult, começou o Facult com 20 contemplados, depois passou para 30, agora passou para 50. E assim, gente... É lógico que a gente contou com a colaboração da Secretaria de Cultura, mas foi um pleito da demanda dos trabalhadores da cultura, assim como a verba, que começou com 200 e poucos mil e hoje está em 1 milhão. É uma sinergia de trabalho pela cultura da cidade, que envolve prefeitura, sociedade civil organizada, entidades culturais, coletivos. Então, isso eu acho que é importante, porque a gente tem que cobrar. A gente tem que construir a cobrança, até para que a secretaria possa cobrar a prefeitura. Então, isso é um ciclo político. Sobre a formação, Chico, tem muita gente que está cadastrada em Santos, né, como trabalhador da cultura, a partir da LAB. A gente, invariavelmente, manda via e-mail informações. O SEBRAE estabeleceu uma parceria com o governo do Estado para poder fazer formações para Paulo Gustavo, em específico. Vou pedir para o Wagner, que é um grande companheiro da Secretaria, para poder soltar essas informações no cadastro. E aí todo mundo que tiver... Cadê que é o Wagner? Todo mundo que tiver também indicações de oficinas gratuitas, o próprio MINC está realizando muitos processos formativos, o MABS realizou processo formativo, a gente da frente realizou processo formativo, a Flixp, que é o Fórum de Artes do Interior Litoral e Grande São Paulo, também realizou, o ICINE, que é a organização do audiovisual no interior litoral e Grande São Paulo, também realizou processos formativos. Aqui a gente está perdido na rede, né? Tem muita coisa ao mesmo tempo. Mas é importante que a gente repasse essas informações e depois repasse para os nossos ciclos também. Iris e Todes, o governo do Estado vai lançar um edital específico para espaços. E nesse edital específico para espaços vai ter o critério de tornar todos os espaços acessíveis. Isso é bem massa, a gente olhar também para a aplicação da Paulo Gustavo no Estado. Né? Tem coisas que a gente vai conseguir sanar com a verba no município, tem coisas que a gente vai, enquanto proponentes, mirar o governo do Estado. Então, isso é bem legal. Uma das coisas que, companheira, o governo do Estado realmente cortou alguns editais. Entre esses editais que ele cortou, ele também cortou os regionais. Um, inclusive, que foi fruto do nosso trabalho, porque só existiu o PROAC região Baixada Santista, porque os fazedores das 9 cidades se juntaram, acessaram os 9 secretários que assinaram um pedido para o governo do Estado e eles cortaram.
existe uma negociação com os fóruns do interior para que nessa aplicação da Paulo Gustavo, dentro de um dos editais, tenha uma especificidade de regionais, onde os proponentes vão concorrer numa linha específica só entre proponentes da região, que já, né, cria um caminho maior para acessar o dinheiro do governo do Estado. Então é isso, eu vou passar, quero agradecer demais a presença de todos. Não, é só para falar em relação à questão do governo do Estado, existe um inciso também na área do audiovisual, que é para as pequenas empresas, as microempresas de audiovisual, os coletivos, um trabalho com aceleradoras para você poder trabalhar também a questão do empreendedorismo e dessas empresas que são pequenas produtoras ou são coletivos também se profissionalizarem e também conseguirem uma verba de apoio. Então, isso é do governo do Estado, não município, mas também vai ser lançado, está dentro da lei, tá? Bom, gente, acho que é isso. Agradecer a todos. Fazer um pedido para vocês para divulgarem a próxima consulta pública, que será no dia 2 de junho, sexta-feira. Quem quiser participar está convidado novamente. Quem não falou hoje, quiser falar no dia 2, por favor. Quem não sentir a vontade em falar, entra no site santos.tsp.gov.br/LPG, coloca a sugestão lá, dá uma lida com calma. Eu entendi, acho que escutei com atenção todas as falas aqui, a preocupação do colega do hip hop, quando falou da dificuldade em participar dos editais. É um desafio, é desafiador para todos nós, desafiador enquanto gestor público, que essa informação se propague. Por isso, na minha fala, eu repeti umas 3, 4 vezes que o meu desespero é exatamente esse. Eu quero que as pessoas fiquem sabendo, a gente tenta, a gente manda para a imprensa, a gente coloca nas redes sociais e mesmo assim sente dificuldade, né? Então, é um desafio para nós, enquanto gestor, eu imagino para vocês, imagino mesmo, muito. Então, foi uma fala que me chamou muita atenção, mas é uma grande dificuldade que a gente tem mesmo de passar essa informação. Então, eu sei que a sua fala aí, ela é uma fala de muitos santistas, companheiros santistas, que têm essa mesma dificuldade que você. Então, todas as falas foram importantes aqui. Eu acho que chamou a atenção também uma segunda, que foi repetida por outras pessoas, que o recorte do audiovisual vai ter o maior valor, por motivos claros expostos já aqui, mas que as outras linguagens querem participar junto, em sinergia, de forma transversal com o audiovisual. Tenho certeza que isso vai acontecer, né? Por isso que é importante essa consulta, porque vocês vão se olhar, vão se cobrar, vão se falar. É importante essas linguagens estar junto, fazer assim como a Janela falou, a roda girar para todos terem acesso. A questão do faculte que o Eugênio levantou, eu não vejo nem como polêmico, achei perfeita a fala dele. Quando ele falou, ele não quis nem dizer dos 10 facultes, ele quis dizer especificamente desse último aqui, e eu super entendi a fala, porque a preocupação dele é a mesma que a nossa, que chegue esse recurso para o número de pessoas possíveis. Então, a palavra que eu passo para vocês aqui é que, primeiro, de agradecimento, a segunda, uma ajuda para te levar essa informação no dia 2 de junho, para mais pessoas participarem, para te ter mais gente. Hoje a gente teve aqui cerca de 60 pessoas, que nós tenhamos lá na ZN muitas mais pessoas aí para poder estar colaborando e junto a gente construir um edital, assim como o Vini falou. Foi tão legal a conversa que a gente falou, nem falou da grana, né? Só no final que a gente citou a parte financeira, mas é importante se aprofundar nesse tema também, que dia 2 a gente consiga pegar mais informações e construirmos juntos, aí, com tudo o pessoal da internet também, os melhores editais, que a gente consiga atingir o maior número de pessoas, agradar a todos, porque a gente vai ter muitos editais esse ano, assim como o colega Padilha comentou. A gente vai ter o Faculte 11, vamos ter a Lab 2, vamos ter o Curta, vamos ter o Longa, vamos ter a regulamentação do fomento, ou seja, vai ter coisa circulando aqui, as pessoas vão ter que ficar sabendo. O Valério, eu acompanhei a luta do Valério, que conseguiu ser contemplado este ano. Ele brigou bastante para conseguir isso, ele lutou bastante. Então, acho que essa fala do Valério, quando ele falou que ele teve a dificuldade no início, mas se aprofundou, se entendeu, estudou, se preparou, e aí ficou
já está entre os 50, então a história do Valério pode ser a história de muitos aí que não tiveram essa oportunidade de ser contemplado. Então, eu acho que todos temos escutados aqui, ouvido, para a gente poder estar aprendendo mais, evoluindo e construindo uma lei Paulo Gustavo muito importante para todos nós. Muito obrigado, gente.